Graziela Alencar, eu sou médica dermatologista. Queria primeiro agradecer o convite, fiquei muito honrada por ter me chamado para participar. Você que me contou um pouquinho, você que é minha paciente também, me contou um pouquinho da sua história, dos contos, dos seus livros. E fiquei muito honrada de poder participar e contar um pouquinho, né, e compartilhar um pouquinho também da minha história com as outras mulheres. Eu sou médica dermatologista, eu sou mãe, eu tenho um filho de 8 anos, Guilherme. Eu sou divorciada, né? Moro aqui em Brasília. Sou médica aqui, tenho parte da minha família aqui. A doutora Graziela fez a faculdade em Brasília, Não, fiz em Recife, em em Pernambuco. Recife, E entendi, Pernambuco. fiz faculdade E lá. E aí, nessa época da residência, eu me casei lá. E aí, no final da minha residência, minha mãe adoeceu, né? E aí, ela tinha um câncer e acabou falecendo. Ela faleceu um ano antes do meu filho nascer. E foi. Aí eu me divorciei, ainda com um filho pequeno, né? E como eu não estava com família lá, eu queria estar perto, né? A gente, com quem é mãe sabe que, enfim, precisa ter um pouco de rede de apoio, e eu não tinha ninguém da minha família, estava divorciada. E resolvi voltar para Brasília, que era uma cidade que eu tinha estado, que eu gostava de, enfim, de morar, que eu tenho família aqui, que eu tinha família aqui, né? E resolvi recomeçar. E aí, então a mulher, Graziela, profissional, no percurso ainda de evolução para a independência financeira, ela se viu no caminho grávida, com a mãe, em é, câncer, né, doente, e que estava nesse período, estava casada. O que isso. fez essa mulher, com toda essa carga, terminando a faculdade, grávida, a mãe. Você é a única filha? Não, eu tenho mais dois irmãos, eu sou a filha do meio. Então, mas você é a mulher, a única mulher. Né? Que Isso. a mãe geralmente, assim, né? Aí o que acontece? Nesse período você formou e conheceu o seu marido pós-formatura, casou. E como que foi esse processo para você ter tido a coragem, eu não sei se foi só a partir de você ou dele, para poder desvincular de uma pessoa que poderia, naquele momento, te dar mais o apoio? Então, assim, quando eu resolvi me divorciar, na verdade, era justamente por isso, é porque eu não estava tendo, enfim, o apoio que eu achava que deveria ter, que precisaria ter. Então, eu estava querendo, por isso que eu decidi, acho que, quando eu conto essa história, todo mundo acha que foi coragem, eu também acho, né? Mas eu sempre aprendi, e aprendi isso com a minha mãe, e para a gente ser feliz, a gente precisa ter coragem mesmo. Então, não é fácil, conta assim, parece que é fácil, mas claro que não, você estando com um bebê pequeno, enfim, começar do zero não é fácil, mas é, eu não gostava. Depois que vence, né? Depois que vence e vai contar a história, parece que é fácil, mas Hora não, obviamente não é, quem tem filho pequeno sabe da dificuldade que é, mas eu queria estar perto da minha família, então eu queria estar perto eu tenho um irmão aqui, tios, enfim, eu queria estar perto deles, porque eu conseguia ter mais apoio deles do que eu teria se tivesse ficado lá divorciada, né, em Recife. Então, eu acho que foi, enfim, a decisão mais acertada que eu tomei, ainda que tenha sido difícil, porque não é tão simples assim. Eu já tinha uma vida estruturada, eu já era independente financeiramente, eu já tinha uma carteira de clientes, então, assim, eu já tinha toda uma estrutura, e aí eu recomecei numa cidade que era nova, até porque eu já tinha saído daqui 15 anos, né? Então, eu voltei para começar do zero, para começar a fazer network, para começar a ter novos pacientes, para as pessoas me conhecerem. Então, você meio que realmente recomeça, né? Do zero. Só que com isso você não recomeça sozinho, né? Você recomeça com um filho pequeno, que você querendo ou não tem que dar assistência. Então, você não tem como recomeçar com a dia que você começaria, por exemplo, quando você não tem filho, de trabalhar muito tempo, de fazer isso tudo. Então, eu começo bem lento, assim, porque ele ainda, eu tinha um filho pequeno, então ele era a prioridade. Mas claro que a gente não vai trabalhar porque tem que sustentar, né? E assim, eu sou profissional autônoma, então essa fase é uma fase que foi uma fase bem difícil, assim, porque, enfim, toda vez que a gente recomeça, que a gente tem
uma mudança grande, ela sempre é difícil, né? Uma mudança, ela é fácil. Por isso que às vezes a gente até demora a tomar decisões, justamente por isso que a gente sabe da dificuldade que é. Você namorou, aliás, foi amiga a vida inteira do seu esposo, né? Do seu ex-marido, É, a vida inteira. Não pensava nunca em chegar a namorar, e acho que na residência começaram a namorar. foi. E aí, quando você casou, que viu que estava grávida, sua mãe apareceu com câncer. Na verdade, minha mãe adoeceu antes de eu engravidar. Antes Ela de você... adoeceu antes, e aí ela faleceu, então, assim, ela faleceu no final de 2014, e aí um ano depois, né, na verdade, um ano e pouquinho, no início de 2016 foi que eu engravidei, né? Então, foi um ano depois, assim, quando eu engravidei. Na época, eu já estava casada quando ela adoeceu, mas eu optei por não engravidar porque eu queria dar assistência a ela. Então, ela morava comigo, e aí foram 3 anos enfim, nesse processo todo de quimioterapia, de exame, de tudo. Então, assim, a prioridade era ela, e aí eu acabei que eu deixei só para engravidar depois mesmo, que ela faleceu, porque até então a energia estava toda focada para ela, e nesse tempo também eu estava, enfim, iniciando a minha carreira, eu também trabalhava muito, não conseguia me dividir em três, né? Entre ser mãe, É. Então é aí que a Maria, a personagem, está. médica, e, enfim. Uma das Graziella faltou ali. E para quem que faltou, não sei se foi o seu caso, no caso, assim, né, eu estou falando da personagem Maria, suas Marias do meu livro. Então ela fala o seguinte: se você não tem um equilíbrio entre mãe, mulher filha, é difícil conseguir. Agora, tem Né? certas pessoas que estão envolvidas ali, que têm a ligação, que entende. Aí quando não entende, aí já não depende mais de você. Exato. Não entende o processo. Não é isso? Você queria dar prioridade para sua mãe, e naquele meio tempo faltou um pouco de Graziella, esposa, lógico, porque você tinha que dar prioridade à sua mãe, e grávida e tudo, e aí não houve entendimento nisso, houve a ruptura, e você viu que você tinha que começar de uma forma, recomeçar tudo, e recomeçou com brilho. Chegou sozinha em Brasília, lógico, contando com os irmãos, com a família, né, que podia contar, mas conseguiu investir na profissão, e tá essa gracinha de pessoa aí, todo mundo elogiando em todos os sentidos, e pelo jeito está vencendo a cada dia, né, doutora Graziella? Se Deus É quiser. isso aí. Cada dia que passa. A gente consegue, né? Tem que ser um pouquinho, tem que ter um pouco de coragem, um pouco de resiliência também, né? Muita decisão, porque não é simples, né? E até chegar onde a gente chega, a gente vai levando uns tropeços, a gente vai errando também, mas a ideia é justamente essa, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de sair da nossa zona de conforto, a gente precisa disso, né? Isso é mais importante. O que te motivou a escolher a dermatologia como profissão? Sempre sonhou com isso ou foi assim? Não, não foi. Eu sempre quis ser médica, eu sou de uma família de médicos, né? Meu pai é médico, meus irmãos são médicos, enfim. E aí eu sempre quis ser médico desde pequeno, mas quando eu entrei na faculdade, eu entrei querendo fazer neurocirurgia. Nada a ver com dermato. E, enfim, não sei porquê, não lembro, mas queria, achava interessante. E aí quando eu entrei na faculdade, que eu vi como que era, enfim, a neurocirurgia em si, enfim, na minha época, hoje já melhorou muito, mas assim, são cirurgias muito longas, com, enfim, resultados não tão interessantes, e, assim, era uma qualidade de vida muito difícil, eu acabei desistindo. E aí depois eu comecei a fazer, era por infectologia, então a gente dava na faculdade alguns plantões que eram voluntários, assim, e eu acabei trabalhando com muita gente que era de doenças infecciosas. Eu via na época pacientes que HIV positivos, eles têm muitas lesões de pele. E aí eu comecei a ver, aquilo ali me interessou, aprendi. A dermatologia chegou, na verdade, por causa da minha personalidade, porque eu sou uma pessoa que sou muito prática, na verdade, das minhas coisas. E aí, quando a gente vinha para as especialidades, era uma coisa muito envolvia muita coisa. Então, assim, para você ser clínico, você tem que
é muito tempo de exame, parecer de alguém, exame aqui, exame acolá. Na dermato, ela é mais objetiva. Você, com o paciente, normalmente, né? Então, é você que decide, você resolve. Então, você não tem muitas nuances, você não depende tanto. Então, era uma coisa mais prática, mais objetiva. Eu também, nessa época, já estava, então, eu não queria ter uma especialidade que ficasse dando muito plantão. Então, não era meu perfil dar plantão. Eu queria, enfim, uma especialidade que fosse mais tranquila, que eu pudesse também ser mãe. Então, eu já pensava nisso. E aí, quando eu comecei a estudar essa parte das lesões de pele mesmo, não era nem tanto da parte de estética, porque antigamente a gente não tinha tanto essa parte ainda de estética na faculdade. Então, eu me formei em 2008, né? Então, assim, faz bastante. E aí, era mais por causa das lesões de pele. E eu achava interessante, porque a gente olhava, você via, você já dava diagnóstico. E sem contar que, assim, a pele fala, né? Então, assim, é aquele negócio que os olhos veem, o coração, né, que os olhos não veem, mas, assim, na pele a gente vê. Então, o paciente sente, às vezes o paciente tem doenças de pele que, na verdade, são de fundo emocional e tudo. Então, a gente sabe quando o paciente está bem, a gente sabe se ele está mentindo ou não está mentindo, porque eu estou vendo. Não é como um outro órgão que não está exposto, enfim, está lá dentro, né? Na pele ela fala. Então, assim, isso me encantava também, essa capacidade da gente interpretar o que estava acontecendo com o paciente, só de olhar como que estava na pele dele. E aí, secundariamente, depois foi levando nesse avanço, na verdade, da parte de medicina estética, assim, e a gente foi aprendendo também um pouco sobre isso e vendo como que isso também era importante para a autoestima, mais uma vez, né, que o que os olhos veem, o coração sente também. Então, assim, é de que você poder cuidar também, a gente foi, né, nós começamos a envelhecer mais, ver mais, na verdade, do que envelhecer, e aí, como que isso, na verdade, impacta na nossa vida, porque as mulheres principalmente sentem, então, quando eu comecei a fazer essa parte, vi o quanto que isso impactava a autoestima das minhas pacientes, né, eu comecei a me encantar também por isso, então acabou que pegou também parte da estética, que hoje é o que eu mais faço, né? Faço dermatologia clínica também, mas faço muito essa parte de estética e a gente conhece muitas mulheres e foi assim que eu conheci você e a sua história e, enfim, outras milhares de pacientes que chegam, na verdade, com uma queixa que a gente acha que é só uma ruguinha, uma coisa, e quando a gente vai conversar, a gente tem as necessidades e como que isso realmente impacta na vida das pessoas. E também participar, né, da autoestima de outra mulher, deve ser super legal também, de outra pessoa também, né, que Olha, eu se cuida de homens. uma paciente há uma semana, se não me engano, 10 dias, e ela voltou para mim no retorno, e aí ela disse assim, doutor, eu queria tanto agradecer, viúva há 15 anos, e aí depois que eu fui você, enfim, devolver uma autoestima, uma mulher linda, uma senhora linda, com um olhar lindo, enfim, e que estava há 15 anos, eu acho que ainda, não sei, vivendo aquele luto e tudo, e aí acho que meio que se abrochou, se despertou, e aí falou que ela há 15 anos, assim, que hoje ela tinha melhorado a autoestima dela, que ela estava mais confiante para seguir a vida dela. Então, assim, às vezes parece que é uma besteira, mas na hora que a pessoa muito precisa para Não. seguir na vida. Então, acho que isso também é muito gratificante. E como que é conciliar filho, profissão e autocuidado? Uma loucura, né? É loucura. Acho que nós mulheres, né, que, enfim, que somos mães e trabalhamos, a gente equilibra muitos pratos, né, na nossa vida. E acho que como todo, enfim, equilibrista que você vai no circo, que tá lá jogando os pratinhos, volta e meia a gente dá umas derrubadas, eles quebram e depois colam. Então, é mais ou menos assim. Eu acho que, por mais que a gente tente equilibrar tudo, nem quem treina muito consegue equilibrar o tempo inteiro. Eu acho que Não dá. falhas assim, eu acho que dão pra gente um conforto, né? Porque a gente fica sempre querendo ter tudo, ser a melhor mãe, a melhor médica, a melhor mulher, a melhor amiga, a melhor irmã, enfim, e a gente não vai conseguir. Isso é fácil, ninguém consegue. Não existem mulheres, enfim, mulheres maravilhas e perfeitas, acho que. Então, e uma coisa boa que quando a gente amadurece também, então, eu vou fazer 41 anos, né? E eu acho que essa coisa que a maturidade vem com a gente também acaba que acalenta um pouquinho o coração, né? Porque Yes. mais novo a gente realmente tenta querer ser tudo, então é meio frustrante quando a gente não consegue. Então, o que hoje eu faço é isso, eu equilibro
pratos, às vezes tem um que tá mais em cima, e o outro dá uma queda, então assim, no momento que eu brinco com as pessoas com modo mãe, o outro tô ativando uma cesárea, enfim, então sempre um sobe um pouco mais, o outro dá uma caída, mas a ideia, na verdade, é que todos esses pratos, sendo que em algum momento eles vão subir, vão cair, mas que eles vão estar lá na minha mão. Então, assim, Não, eles vão ter o equilíbrio. eles vão ter aquele É isso equilíbrio. que vai fazer o equilíbrio. Eu vi aquela Sandra Lindenberg falando que ela tinha arrependido de ter tido uma filha. Porque toda vez que ela saía para trabalhar, ela falou que sofria muito, uma sensação de culpa que era impossível. E para dar mamar, para dar não sei o quê. Só que ela falou que se ela tivesse com a maturidade de hoje, ela teria tido uns 4, porque ela sabia que o pouco momento que ela passava com qualidade perto do filho. Exatamente. E é isso aí. E o filho, principalmente depois que ele desenvolve, quer dizer, eu acho que pode ser por aí, ele quer saber de uma mãe realizada, de uma pessoa realizada, de um pai realizado, né? É o que Porque eu falo. senão... Seu filho quer te ver feliz. Se você estiver bem, ele vai estar bem também. Então, ele Sim, faz reflexo da gente, de tudo, do nosso comportamento, né, da nossa da vida e de como a gente está. Então, ele sabe. Às vezes sabe quando eu não estou bem, ele sente também. É normal. Entende que nem ele vai estar bem o tempo inteiro também. Mas eu acho que é isso, é a gente tentar buscar se realizar de todas as formas, da melhor forma que a gente puder, né? Então, não ser só a mãe, apesar de a gente tentar buscar um equilíbrio nisso tudo, é o que é, malabarismo, né? mas que é prazeroso também, né? Então, é importante. São essas emoções, né, que faz a gente mais humana, mais mulher, e também de servir de exemplo, porque o filho ele vai enfrentar as dificuldades, Exatamente. principalmente a filha. Então, vai saber que para ela vencer, ela tem que enfrentar a dificuldade, aí ela vai entender certas atitudes que a gente achava que eles não iriam entender. Então, eu acho que é por aí, o filho acaba entendendo, né? Sim. Poxa, não sei como é que minha mãe deu tempo de chegar ainda na minha cama, me dar uma boa noite, contar uma história, aí ver a vida, eu acho que é mais por aí mesmo. É uma que vai malabarismo mesmo diário que dá essa riqueza toda na vida, né? Qual uma frase ou um ponto que te torna mais forte para você enfrentar isso tudo? Na verdade, tem duas. Eu Agora, acho uma frase que a gente queria ouvir. que duas frases. Uma que eu acho que, assim, enfim, eu sou católica, né? E assim, eu acho que Deus só coloca nos nossos ombros o que a gente consegue suportar, né? E a segunda foi uma que eu aprendi com uma amiga minha, ela fala que nada é mais forte do que alguém que se reconstrói. Então, acho que a ideia é justamente essa, assim, depois que a gente vai lá embaixo, que a gente se despedaça inteira e que a gente depois junta nossos pedaços e a gente enfim, se reconstrói, aí ninguém consegue, ninguém derruba mais. Não Isso tem. mesmo. O seu trabalho ele vai, né, além dos procedimentos estéticos, que você cuida da autoestima das mulheres. Qual a maior queixa que você percebeu nelas? Assim, é estética, mas você sente, fala assim, peraí, ela tá mais no emocional do que da estética. Você